eu pensei até de fazer algumas considerações, né, do que a gente guardou dessa leitura, né? Mas é isso que eu acho ruim, assim, de ler sem estar grifando, né? Ou anotando. Mas, falando assim, as primeiras coisas que me vêm à cabeça, ele começa falando que um personagem não tem vida própria, né? Ele se encerra no livro enquanto você lê o livro, né? Ele não tem um futuro, não tem um passado, a não ser além daquilo que é descrito no livro, né? Aí ele fala que a noção de indivíduo é uma noção recente, do século acho que 18 para cá, e que a gente costuma dar mais valor para assim, personagens excêntricos, né? Que os personagens muito comportadinhos e tal não tem muita graça. Aí ele fala que, na verdade, mesmo essas personagens muito idiosincráticos, muito singulares, eles também usam de adjetivos e palavras que são válidos para descrever qualquer outra pessoa, né? Que não existe assim como alguém ser unicamente único, expresso de um jeito também unicamente único, porque seria ininteligível, né? Então, na verdade, até os tipos mais esquisitos, assim, entram em categorias genéricas de esquisitos, né? Aí ele também vai falar da diferença de personagem, da concepção de personagem em Aristóteles, entre os românticos, entre os realistas, entre os pós-modernos e os pós-modernos, né? Então, em Aristóteles, ele falando da retórica, ele vai mostrar que, na verdade, importava mais a ação, né? Mais a trama, mais as ações em que os personagens estão envolvidos do que o próprio personagem. Aí, acho que entre os românticos, pelo que eu entendi, há uma busca, assim, de que como se o personagem tivesse uma agência própria, né? Como se ele fosse autônomo, como se ele fosse meio que independente do contexto em que ocorre. Já entre os realistas, vai mostrar, assim, como que ele está condicionado socialmente, né? Mas nesse condicionamento social não deixa de ter também a sua individualidade, né? Mas ao mesmo tempo que se você começa a descrever muito um personagem, sei lá, o tipo do chapéu que ele usa, às vezes muitas informações, ao invés de tornar mais concreto o chapéu e mais específico o chapéu, na medida que você vai imaginando esse chapéu tão descrito, ele começa a ficar cada vez mais inverossímil, cada vez mais dissonante, assim, né? Então, paradoxalmente, o acúmulo de palavras e de informações descritivas podem deixar o objeto mais vago e impreciso do que específico, né, e concreto. Pelo que eu entendi, ele fala que dos pós-modernos, assim, que eles têm um apreço a essa ideia de que é uma indeterminação dos personagens, que o social seria incapaz de dizer algo sobre os personagens, que as pessoas são assim mais espontâneas ou mais livres do que poderiam ser encaixadas em categorias ou em contextos mais gerais que as englobam, né? Seria meio parecido com os românticos nesse sentido, assim. Aí ele vai citando vários autores, né? Ele cita Samuel Beckett, Virginia Woolf, Charles Dickens, Ernest Hemingway,
Shakespeare também, né? Bastante assim da literatura anglófona, né? Aí ele, pro final, assim, ele começa a entrar numa discussão que eu achei muito interessante sobre empatia e simpatia, de que essa ideia de você ter empatia pelos personagens não leva a uma compreensão dos personagens, porque se você quer compreender fulano e você se torna fulano, né, pelo conceito de empatia, então não tem mais como você compreender o fulano porque falta distanciamento, né? E às vezes o fulano pode ser um nazista, né? E aí você vai se tornar um nazista para compreender o nazista, não faz sentido, né? Então, e às vezes você pode saber como é ruim, sei lá, levar uma facada, mas nem por isso você vai estar disposto a ajudar alguém que levou uma facada. Então, essa coisa da literatura ser um convite a você se tornar mais humano pela empatia, não faz sentido, né? Porque a empatia pode não levar à compreensão, né? Na verdade, não leva à compreensão. E também não é pelo fato de que você é capaz de sentir aquilo que você vai sentir alguma solidariedade, né? E às vezes seria até uma solidariedade ruim, por exemplo, se você sentisse isso com relação a um fascista, por exemplo. Então não é por aí, né? Eu achei bem bacana essas reflexões que ele trouxe assim sobre a noção de empatia e simpatia, né? E ali também falando das funções da literatura, assim, né? Se não é para essa coisa, digamos, moral, né? Ou para você sentir outras vidas, outras realidades, né? Mas também ele terminando com esse exemplo, né? Dos proletários, assim, né? Assim, já que vocês nunca vão poder viajar, então leia um livro de viagem, sabe? Pra você saber como é que é lá, sabe? Já que você nunca vai casar com uma pessoa rica, então leia esse livro aqui que existe alguém que casa com uma pessoa rica pra você saber como é que é, sabe? Já que você nunca vai conseguir andar a cavalo, nunca vai poder ter um Porsche ou ter uma casa, uma mansão, leia esse livro aqui para saber como é que é andar a cavalo, ter um Porsche e ter uma mansão. Ele também fala das questões assim que vieram, né, depois do realismo também, né? Ele também fala da questão do Freud, né? Mostrando assim de que, por exemplo, em James Joyce, né, como o protagonista lá, esqueci o primeiro nome dele lá, Bloom, né? E o outro lá, o Stephen Dedalus, como que eles estão assim inconscientemente vivendo a Odisseia, a Ilíada, a Odisseia, sei lá. Então, essa questão do inconsciente, né? Como que o eu é só a ponta do iceberg, né? Isso eu achei interessante também que ele comentou. Também achei interessante ele ter também do simbolismo do T.S. Eliot, né? Quando o T.S. Eliot fala assim que o leitor ideal seria uma pessoa de pouca instrução, né? Porque a ideia que ele trabalha seria com como que mitos, uma espécie de simbolismo num substrato coletivo, assim, faz um sentido para a gente sem a gente ter consciência desse sentido, né? Então, que as diversas interpretações da Terra Desolada, a questão não é tanto, né, ver assim, a questão não é ver se existe uma interpretação correta ou quais são as interpretações corretas, mas provocar mesmo essa não só a palavra não é uma corrosão, é como se fosse assim provocar reflexões, assim, né, atacar o teu inconsciente, coçar as tuas percepções simbólicas, né, provocar a sua capacidade imagética ou simbólica,
Acho que é despertar, coçar um pouco, né? Esse, digamos, sentido profundo que a gente tem, né? Essa intuição, sei lá, simbólica. E o exemplo também que ele dá, né? Quando o T.S. Eliot fala que melhor para ele é, sei lá, ler Dante no original, em italiano, sem saber italiano. E aí o Terry Egerton brinca, né? Que é como a gente, todos nós seríamos, assim, físicos nucleares, lendo a teoria da relatividade sem entender porra alguma. Mas a gente não precisa entender. A gente não deixaria de ser físico nuclear por conta disso, né? Mais ou menos por aí, sabe? Você não deixaria de entender o poema apesar de não ter entendido nada. Né? Mas estaria, assim, faria um sentido oculto e profundo para você aquilo, né? Não consciente. Um outro que eu gostei, que dessas anedotas que ele fala, acho que numa peça, não sei se de Samuel Beckett ou de um outro lá, que um cara foi adaptar pro palco e perguntou pro autor, né? Me dá uma pista do que seria esse personagem, qual que seria o passado desse personagem, né? Que não estava descrito no livro, né? E o autor só fala para ele assim, não seja enxerido, né? Tipo, querendo dizer assim, não existe. Interpreta do jeito que você quiser, o personagem é o que está escrito ali, né? Ele não existe fora do que está escrito ali. Né? E teve mais uma outra situação que eu achei interessante, que foi do Hard ali, que ele comenta, que é exatamente o que? Puxa, foi uma parte legal também que eu achei. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Do Thomas Hart. Bom, essa aqui eu achei interessante. Ele falou assim: é difícil para uma mulher definir seus sentimentos numa linguagem que é feita principalmente pelos homens para expressar os sentimentos deles, né? Você lembra uma teoria feminista, agora eu esqueci o nome da autora, que fala que a linguagem é masculina e que a mulher não existe, na verdade, né? A mulher que existe é uma mulher criada por instrumentos linguísticos masculinos, né? Esqueci o nome da minha memória, não tem me ajudado muito. Deixa eu ver se não tem uma outra passagem ainda também do Hard aqui que eu tenho gostado. Eu acho que foi isso. E teve também as críticas do T.H. Lawrence também que eu achei interessante. Tanto quando ele critica o Walt Whitman. Eu acho que foi nesse aqui. Né? Então logo o Walt Whitman conhecia alguma coisa, assumia uma identidade una com ela. Né? Acho que é isso. Bom, do que eu li, acho que eu retive, assim, até pensando agora que foi isso. Bom, gente, obrigado aí quem acompanhou a live, obrigado pela presença no YouTube do Some e do Mais um Ruivo. E obrigado aqui também de quem acompanhou na Twitch. Fiquem na paz, novamente aí um bom ano para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.